Glória a Deus, que nos coloca sempre de prontidão para realizar aquilo que é o seu propósito. No dia a dia da sua vida, bom é reconhecer que você está deixando uma história para Deus, né? Pela graça de Deus somos o que somos. Você pode falar comigo? Pela graça de Deus, somos o que somos. Amém. Nós vamos proclamar a palavra então, que está em Atos capítulo 1, versículo 16 em diante. Atos 1, capítulo 16 em diante, diz assim a palavra. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, que é campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Querido Deus, meu Pai, em nome de Jesus nós pedimos que sobre nós esteja agora a Tua unção, que nos faça, Senhor, ser um vaso de utilidade ao Teu propósito. Cerca este lugar, que nenhum espírito contrário à Tua vontade permaneça, que incomode, mas antes este seja um lugar reservado à audição da Tua palavra, ao entendimento da Tua vontade, Senhor. Eu creio nisso, Senhor. Creio e espero em nome de Jesus. Amém. Pela graça de Deus somos o que somos, porque nada do que somos provém daquilo que nós desejamos. A verdade, quando a gente lê essa palavra, a gente começa a perceber que o que se está falando aqui é sobre o ministério que estava um tempo sob os cuidados de Judas. Se a gente lê com pouca atenção, você acha que estão falando de Judas, mas não estão falando de Judas. Estão falando do ministério que estava com Judas, e porque Judas saiu da visão de Deus, ficou vago. As coisas não terminam quando você deixa de fazê-las. Alguém vai cumprir aquilo que é o propósito de Deus. E Ele nos chama exatamente para que a gente possa fazer isso, né? Deus sabe todas as coisas. Tanto é verdade que Pedro começa dizendo o seguinte: olha, convinha que se cumprisse a Escritura. Quer dizer, tudo o que está acontecendo já era presciência. O que é presciência? É conhecer de antemão, saber de antemão. Mas, mesmo sabendo de antemão, Deus não altera as escolhas que nós fazemos da nossa vida. Nós vamos construindo a nossa vida, a nossa história, de tal maneira que quando você olha para trás, você vê as suas pegadas. Isso é muito importante, irmãos.
É muito importante que você tenha algo para contar através da vida das pessoas. Não é contar apenas porque você acha, é contar porque você está vendo que algo está se realizando, porque você fez alguma coisa. Né? A gente estava, eu quando olho a Ávila, eu lembro que eu conheci a Ávila pequenininha, né? E tinha um grupo lá na Metodista de Itaperuna, eu já contei isso milhares de vezes. Um dia me pediram para levar uma palavra na casa de um irmão, onde havia um grupo de jovens que tinha um grupo de pagode. Irmãos, se você perguntar, eu era ministro de louvor, se perguntar se eu tinha alguma intimidade com pagode, eu falei, nenhuma. Né? Alguém tem aqui? Não, né? Eu nem tenho cara de pagodeiro, né? Não tem cara de pagodeiro. Apesar de todas as vezes que eu saí, eu fui pastor na igreja de Arraial, todas as vezes que eu passava no batalhão, o cara me parava lá para fazer o teste do bafômetro. Eu falei, meu Deus, eu devo estar com uma aparência horrível. Né? Mas foram as 7 vezes que me pararam lá. Mas eu fui. E no momento eu estava lá ministrando, era aniversário de um deles. E que bom, né? Glória a Deus, seja bem-vindo. Era aniversário de um deles. Então eu falei o seguinte, eles estavam com pressa, porque era um sábado e eles iam tocar num lugar. E eu virei para ele e falei assim, se eu fosse vocês, eu deixava de tocar nesses lugares e ia tocar para Jesus. Porque verdadeiramente eu acredito nisso, que as minhas coisas, a minha vida só tem sentido quando eu estou na presença de Deus. Irmãos, o problema todo que está acontecendo no mundo é a ausência de Deus, não tem a menor dúvida disso. E isso até a psicologia, a filosofia, você vai trabalhando em torno disso, vai percebendo isso. E no domingo, de manhã, eu, tranquilo na igreja, arrumando as minhas coisinhas, chega o seu Pedro, o saudoso seu Pedro, fala para mim assim, Francisco, tem um pessoal estranhíssimo lá fora, com um instrumento muito estranho, dizendo que vieram tocar para Jesus porque você chamou. Irmãos, a gente não se prepara para uma coisa que é muito simples. Não peça que Deus fale através de você, porque Ele pode falar e você vai ter que assumir, né? Quando eu cheguei e olhei assim no portão, estavam uns 6 irmãos com os instrumentos, aqueles tambores grandes. Eu não tenho um nome específico, né? Não, tem uns nomes, eles chamam, tem uns nomes estranhos. Eu olhei aqui e falei, que bom que vocês vieram. Mas eu estou frito. Estou frito. E realmente eles, o que você vai fazer? Você não convidou? Jesus não estava ali? Você não estava lá ministrando? Eu chamei, eu ia dar início ao culto da manhã, eu peguei meu violão e botei os 6 assim atrás de mim, com a igreja perplexa, e comecei a tocar em ritmo de pagode, né? Foi a primeira vez que eu toquei um pagode na minha vida e foi tremendo, foi maravilhoso, embora a igreja não tenha recebido muito bem. Deixa eu te falar como é importante você fazer as coisas segundo os propósitos de Deus e não segundo os propósitos humanos. Na época, o pastor Itamar é um pastor maravilhoso, eu tenho o maior carinho por ele, falei com a Ávila que eu preciso mesmo ir lá visitá-lo. Ele ficou do meu lado, porque a igreja estava incomodada com aquilo. Como é que pode? Traz o pessoal mundano, chega fora para tocar dentro da igreja, e aquilo foi um rebuliço. Irmãos, nós vivemos períodos maravilhosos ali. A Ávila tocou pagode também, ela fica tocando louvor assim, mas ela é pagodeira. O Lucas estava no contrabaixo também tocando pagode. Passamos um tempo muito bom. E se não todos, pelo menos uma grande maioria, estão até hoje lá. E não estão como ouvintes, não é isso? Trabalham mesmo na igreja. Então eu agradeço a Deus. E isso, também tem isso, que a gente viajava, tem um que casou, eu tive com ele, falei, você só casou por minha causa. Porque eu te apresentei a sua esposa, era no ônibus e evangelismo, e ainda com briga, porque quando eu cheguei os dois estavam meio que
tentando um namoro. Eu falei, aqui no ônibus não. Você vai na casa dela, namorar na frente dos pais dela. Foi cruel, né? Mas estão casados hoje, né? Estão bem demais, são pessoas maravilhosas. Faça aquilo que Deus mandar você fazer, porque o que Deus faz é perfeito. Mesmo que as pessoas falem contra e não sei o quê, toca o barco, porque mais à frente você vai sentir que Deus tem razão. Você precisa escrever uma história agradável a Deus, amém? E aí eu quero falar para você, e tem a ver com o que eu estou falando, que eu quero ser conhecido pelo que eu faço. E aí eu, refletindo sobre isso, eu comecei a perceber que na vida, na sociedade, nós temos pessoas que também que trabalham com coisas que não tem nome. Por exemplo, catador de lixo. Não é o lixeiro, não é o funcionário da Conlurb, não sei em Niterói como chama. Ó? Clean? Não, estou falando daquele que vai para o lixão, é o catador de lixo. Ninguém fala o reciclador de objetos largados, nada. É o catador de lixo. Ele vai lá onde ninguém quer ir e o trabalho dele é tão desprezado que nem nome ele tem. É diferente, o cara que projeta uma casa, ele é arquiteto. O cara que consulta você quando você está doente é médico. Ele é catador de lixo. É a mesma coisa na nossa região lá de Itaperuna, tem um cortador de cana. Qual é a profissão do cortador de cana? Porque cortador de cana, catador de lixo, isso aí não é profissão. Isso é um mistério, é o fazer que caracteriza a pessoa. Só que a pessoa aí não tem sequer identidade, né? A pessoa desaparece. Por isso que eu estou usando como esse exemplo, porque eu quero ser conhecido pelo que faço, porque o que eu faço tem relevância diante daquilo que Deus quer realizar. Judas, ele é conhecido pelo que ele fez. Você sabe alguma coisa mais de Judas? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Por quê? A vida pessoal dele ficou abafada por aquilo que ele fez. O lugar que ele não ocupou. O que a palavra está dizendo é exatamente isso. Os discípulos se reuniram e falaram, olha, convinha que tudo isso acontecesse, mas agora tem um lugar vago. Alguma coisa precisa ser feita porque esse lugar está vago. Então o que eles fizeram? Fizeram aquilo que toda igreja tem que fazer, reconhecer que o governo da igreja não é democrática, igreja é teocrática, o governo da igreja não vem do pastor, não vem do conselho, não vem da administração, o governo da igreja é do Espírito Santo, amém? É ele que tem que governar, isso aqui é exemplo a gente. Fala, nós temos que ocupar, o ministério exige, nós precisamos ocupar esse ministério, vamos orar e colocar o Matias lá, mas em síntese, aquilo que eu não faço, Deus não deixa de fazer, porque o ministério é um chamado de Deus. Você tem um chamado de Deus na sua vida. Eu preciso perceber que há um sentido na minha existência, na minha e na sua. Eu fui chamado para ser pastor, eu estou aqui pastoreando uma igreja. Você foi chamado para ser pai, você foi chamado para ser esposo, você foi chamado para ser esposa. Há um trabalho nisso, né? E o trabalho é mais importante no reino do que o nome. E é isso que é importante. É mais importante fazer a vontade de Deus que ser evangélico. Como é que é, pastor? É. Porque as pessoas às vezes são conhecidas como evangélicos, mas não são naquilo que elas fazem. As pessoas são conhecidas por, fulano é assembleiano, fulano é batista, fulano é metodista, mas naquilo que elas fazem, elas não são nenhuma coisa nem outra. E aí Jesus, quando você pega a palavra de Deus, em Mateus 13, versículos 3 a 9, diz assim, Jesus começa a falar uma coisa muito estranha. Jesus fala assim, saiu o semeador a semear. Quando eu li essa palavra a primeira vez, eu achei estranho. Eu falei, como é que Jesus colocou, saiu o semeador a semear?
saiu o semeador a pescar? Não, é óbvio que seria semear. Não, porque o que Jesus quer dizer é que às vezes o semeador não semeia. E o semeador que ele quer é aquele que semeia. Ele não quer qualquer semeador. Há muito pastor que não pastoreia, há muito ministro de louvor que não adora, há muito pregador que não prega, há muito cristão que não obedece e não faz. E o que o Senhor quer falar para nós hoje, que o ministério, ele não acaba porque alguém deixou de cumprir a sua obrigação. Ele perdura, mesmo que você não esteja. Mas é importante que eu perceba que eu tenho que deixar uma história de vida atrás de mim. Deus é tão bom que trouxe a Ávila aqui para me lembrar essa questão do grupo de pagode que chama Viva, né? Nós chegamos até a fazer um certo sucesso. Tocamos lá no Bennett, não foi? Outro dia postaram isso lá na internet. Eu falei, meu Deus, como é ruim, essas pessoas não esquecem de jeito nenhum. Aí, para a coisa ficar um pouco mais agradável, me convidaram para pregar em Campos. Aí eles já tinham passado para uma outra etapa. Já tinha um grupo de roqueiro na igreja, né? E me convidaram para pregar. Eu fui à noite e levei o grupo. Irmãos, um rock pesadíssimo. Aí não, aí me deixaram de fora, né? E eu me lembro que a ministração daquela noite foi que Saul ofereceu para Davi a sua armadura. Lembra disso? Já leu isso, né? Saul ofereceu para Davi. Davi colocou aquela armadura e ficou grande demais. Ele falou, eu não posso lutar com essa armadura. Não posso lutar com isso. Então, ele queria lutar com as armas dele. E eu, na noite, naquele domingo, eu preguei sobre isso. Falei, às vezes a gente quer dar para o outro a armadura que serve só para mim. Cada um tem que lutar com as suas armas, com aquilo que conhece. Irmão, você sabe que ao final, eu notei que o mover de Deus foi tremendo naquele lugar. Depois, o pastor virou para mim e falou assim, Francisco, hoje pela manhã, o questionamento é se nós devíamos ter grupo de rock na igreja. E todo mundo ficou tocado com a sua ministração, porque os jovens é que estavam pedindo isso. E os velhos estavam querendo apenas cânticos do inário. Eu falei, é a armadura deles que eles querem colocar. É verdade. Então, como que essas coisas vão escrevendo a nossa história? Porque mesmo que eu não consiga ser, Deus faz de mim coisas que eu não imaginei. Talvez você tenha que tocar hino do inário, acompanhar essa juventude, porque essa juventude é muito doida, né? Você vai, hoje ela está casada, está controladinha, está direitinho, né? Mas já muita coisa de pagode, de rock, essa juventude, e eu louvo a Deus, e quando eu olho para trás eu falo, Senhor, tem uma história atrás de mim, amém? Na minha casa serve o Senhor. Saiu o semeador a semear, estava eu falando que Jesus disse isso, saiu o semeador a semear, porque o interesse do Senhor, né, é em que você esteja fazendo aquilo para o qual você foi chamado. Jesus não quer que você se omita diante do chamado, ele quer que você faça aquilo que você foi chamado para fazer. E nós somos um povo que devia sonhar em ser conhecido não pelo nosso título, mas por aquilo que nós fazemos. Catador de lixo é todo pastor que se importa com as pessoas que estão no mundo. Ele pega aquilo que sobra e traz para dentro da igreja para que Jesus possa transformar aquilo que o mundo não quer. Às vezes eu chego no trabalho, as pessoas discutem lá no tribunal assim, falando sobre um homossexual, drogado. Aí sempre eles viram e falam assim, Francisco, porque todo cristão será interpelado em qualquer lugar que ele esteja. Você pode ter certeza disso. Francisco, o que você acha? Eu falei, não acho nada. Não acho nada, porque normalmente quem dá opinião sequer tem coragem de ajudar quando esses elementos precisam. Não conheço nenhum clube de futebol, não conheço nenhuma casa que dê abrigo a idoso, a drogado,
Há pessoas que estão padecendo de depressão por causa de inadequação, homossexualismo é problema espiritual mesmo, tem um problema que precisa ser controlado, é diabólico. E aí, o que a pessoa faz? Não tem ninguém que abrace. A casa do Senhor tem que ser a casa dos que estão recolhendo aqueles que o mundo rejeitou, amém? Eu estou aqui porque Jesus me recolheu, amém? Então eu não tenho que agir da mesma forma, só que eu tenho que fazer não pelo título, eu tenho que falar, eu tenho que fazer pelo chamado, né? É fazer não porque o título me honra, é fazer porque Deus me honra, né? Bacana isso, né? E aí eu pergunto, qual é a sua identidade? Porque a gente tem, desde pequeno, o desejo de reconhecimento, de ter uma identidade, ou seja, pelo desempenho profissional, ou seja, pela realização familiar, o testemunho pessoal. Uma dessas coisas vai trazer ao seu coração felicidade. O contrário disso é inadequação. Por exemplo, às vezes você encontra com uma pessoa que está com 60 anos, 65, já cumpriu o seu trabalho de mãe, criou filhos, etc, etc. Aí eu converso e falo, pastor, eu sempre quis fazer um curso relacionado a engenharia, direito, sabe aquelas coisas que você vai fazer depois que passou o tempo, mas que você faz como forma de realização pessoal, porque no tempo certo você não pôde fazer. Você queria, mas não houve possibilidade, mas aquilo fica guardado, porque o desejo do nosso coração, ele não desaparece. Não desaparece. Aquilo que você sonhou, fica dentro de você guardado. Uma hora vem, né? Uma hora vem. Já falei para você também que há certas coisas que você vê nas pessoas que você não compreende, porque muito do que você é não é fruto do que você escolheu. As coisas foram acontecendo na sua vida, né? Então, não só aquilo que você quis se realizou, mas muita coisa que você não quis aconteceu e você tem que assumir e prosseguir. Ouviu? Né? Se Deus te tirou de Itaperuna e te colocou em São Gonçalo, tem um propósito aí, né? E se colocou perto da gente, o propósito se torna cada vez mais claro. Não é isso? Não é? É verdade. Irmãos, eu vou parecer um pouco velho. Há coisas que falam da nossa vida, que fazem para a gente, e que não cabe na gente, porque são coisas que a gente não quer. Mãe, pai, sim, são papéis que os filhos sempre olham como se fossem entidades, mas são pessoas humanas, com os limites, com as dificuldades, com os erros, né? Da mesma forma que o pastor, às vezes você olha o pastor e fala assim, o pastor, ele não precisa de oração não, é homem de Deus, né? E aí você não percebe que é quem mais precisa de oração, né? Mas você cria um arquétipo, né, que é aquele modelo, né, você está... E às vezes você não cabe dentro do modelo. Às vezes as pessoas falam comigo sobre essa questão de ser pastor, porque em geral as pessoas acham que o pastor tem que ser aquele camarada casmurro, né? Cara sério. Boa noite, igreja. Por favor, curve a tua cabeça. Agora você pode olhar para mim. E as pessoas vão assim, não, pastor sério, o pastor é sério, né? Agora o pastor Francisco, não, aqui não, né? Porque há padrões na sua mente, na sua cabeça, que faz de você um juiz do outro. Só estou falando de pastor, mas eu também quero falar para você em termos do irmão, da irmã, do pai, da mãe, do tio, né? Do profissional, que você vai julgando o outro pelas expectativas que você tem. Se o outro fez, se não fez, você vai julgando. Eu me lembro que lá em Itaperuna, no tempo do meu avô menino ainda, anterior, havia um cinema no centro da cidade, que hoje é a Igreja Universal. Glória a Deus por isso. E lá o cinema era muito ruim na época. Tá? Mas tem uma coisa, a gente saía de casa, eu não sei se você é dessa época. Duas coisas me espantam quando eu penso nisso. A gente levava revistinha, gibi, para o cinema. Mas para
que vai levar gibi para o cinema, revistinha de faroeste para o cinema? Levava. E a gente ia, eu me lembro dessa cena, para o cinema, uns shortinhos que mamãe comprava, umas coisinhas esquisitinhas, que comprava nas barraquinhas, ia para o cinema. E um dia eu cheguei na porta do cinema, o homem me brecou e falou, não, opa, pode voltar. Eu fiquei assustado com a revistinha, falei, de sandália de dedo não pode entrar. Não pode entrar de sandália de dedo? Não pode. Sandália de dedo não pode. Eu falei, meu Deus. Aí os meus amigos foram entrando, eu falei, mas como é que eu vou fazer? Eu saí dali correndo, fui em casa, e cadê que acha um sapato para colocar o sapato? A minha mãe falou assim, veste, coloca esse aí. E lá em Itaperuna também se fala, veste o sapato. Né? Eu coloquei aquele sapato, irmãos, e fui andando assim para o cinema, com aquilo esmagando os dedos, né? Doendo. E as pessoas ficavam no saguãozinho trocando revista. Né? Não sei se tem alguém se lembra disso aqui, eu acho que eu sou o único, né? O único dos moicanos. E isso me ensina que às vezes nos coloca um sapato apertado demais, que não tem nada a ver com aquilo que a gente quer fazer. O que tem a ver a sandalinha, o sapato com o cinema? Se eu ficasse descalço ali, seria melhor. E de fato, quando eu entrei dentro do cinema, apagaram-se as luzes, deu a projeção do filme, eu tirei aquela botina, o dedo chega a fazer assim, né? Feliz da vida. Terminou o filme, vai eu com as botininhas na mão, andando descalço. Por quê? Porque às vezes cobram de você coisas que você não pode fazer. A pior coisa vai além disso. Não é nem que as pessoas cobrem de você, é quando você começa a se cobrar. Né? E aí você vai se cobrando e você vai vivendo um drama terrível, porque você não consegue achar realização naquilo que você está fazendo, e aí entra uma questão que é séria. O sapato está apertado, e quem mandou você calçar esse sapato não tem autoridade sobre a sua vida. Coisas que você faz, e que Deus, na verdade, não está minimamente preocupado com isso. Porque o que Deus quer é que você entenda que Ele ama você, não pelo que você faz, mas pelo que você é. Você é importante para Deus. Você é muito importante para Deus. Existe uma cena de Jesus, quando Jesus olha para Maria diante dele. Sabe o que Jesus poderia falar para uma mulher que estava, naquele momento, chorando porque perdeu o irmão? O que Jesus podia falar para aquela mulher que estava magoada com ele? Diz a palavra que ele chorou. Porque todas as vezes que Deus olha para mim e para você, Ele expressa amor. Você sabe por que você ama? Você sabe por quê? Por que você ama? Porque Deus te criou e Deus é amor. E você foi feito à imagem e semelhança dEle. Você sabe por que você tem uma necessidade enorme de ser amado? Você sabe por que a gente gosta de ouvir o outro? Que é algo tremendo, irmãos. A pessoa se casa com a mulher se casa com o homem para nunca mais dizer para ele, eu amo você. Eu postei algo no Facebook para minha mulher, eu sou apaixonado por ela, amém? Talvez você não conheça, mas ela é belíssima. Então, estou aqui aguardando ela chegar. O amor, ele não é útil ao homem, o amor é necessário. Por isso que você sente necessidade de que te amem. Não porque você seja um homem perfeito. Não porque você seja um homem muito bonito. Até porque aqui as opções são muito pequenininhas, né? Tirando um e outro aí, o restante vai, né? Não porque também você seja... Não, a mulher é diferente, tem muita mulher bonita aqui, né? Mas a Valentina é a mais bonita de todas aí. Pronto. Irmãos, porque nós precisamos de amor, não pelo que nós estamos fazendo, mas porque você é uma pessoa importante para nós, amém? E aí eu entro, se na primeira
eu quero ter o reconhecimento do outro, o reconhecimento do chefe, o reconhecimento dos pais, o reconhecimento do professor. Né? Já viram a criança quando ela está num parque? Imagina um parque, uma praça. A criança fica assim, mãe, mãe, mãe. A mãe está conversando com a outra e aquela vozinha, mãe, mãe, peraí, meu filho. Mãe, mãe. Aí ela, oi, meu filho, o que foi? Olha eu andando de bicicleta, mãe. Caiu. Aí fora. Aí a mãe fala, meu Deus do céu, ele tem um probleminha, meu filho. Então, na verdade, a gente tem uma expectativa de que o outro me aceite. Mas existe algo que é muito maior do que tudo isso que nos incomoda. Sabe por quê? Quando não te aceitam, você vai até para o analista. Você vai para o analista porque o cara não te aceita. Mas é aquela menina que eu queria casar com ela, não me aceita do jeito que é. As pessoas te cobram coisas, amém? E você não consegue dar. Mas existe algo pior que isso. É, na verdade, quando eu não tenho reconhecimento de Deus. Quando eu não tenho reconhecimento de Deus. Com Judas foi exatamente assim, porque Deus não faz concessão à verdade. Deus nunca vai fazer concessão à verdade. Porque a verdade é o que liberta o homem. Conhecer a verdade faz com que você compreenda quem você é. Às vezes você conversa com as pessoas ficam assim, não, igreja, eu faço uma igreja na minha casa. Mentira, não faz. Não, eu acho a Bíblia muito importante, não lê. Eu acho que é importante a gente estar sempre em oração, não ora. Um jejum para mim é algo que fala, não faz jejum. Então, afinal, quem é você? Você é um grande mentiroso. A verdade é que liberta o homem. É você chegar e falar assim, sou eu que preciso de Deus. Judas, quando Jesus estava na ceia, você lê isso, estavam todos ali preocupados. Jesus falou assim, onde vocês vão me trair? Irmãos, que estranho que as pessoas ficaram, serei eu? Ué, se você está falando isso é porque tem alguma coisa que você fez. E aí Judas pergunta assim, serei eu, Senhor? Jesus vira para ele assim, Tem gente que se você chegar diante de Deus, fala, oh Deus, eu sou um serviçal seu muito mequetrefe, sou muito ruim, sou muito, não é, Senhor? É. Cruz, Jesus? É. Se você está perguntando, é. Então eu preciso, diante de Deus, começar a perceber que Deus Ele quer me reconhecer como servo seu, porque do contrário, irmãos, o trabalho, ele não deixa de acontecer, só não vai acontecer através de você. E eu me alegro, porque eu reconheço que aos trancos e barrancos, a minha vida foi honrada por Deus, para que eu possa estar fazendo a obra dele, amém? Deus está me colocando diante de você para que você possa perguntar qual é o reconhecimento que Deus tem de mim. Não é aquilo que Deus já fez para mim. Reconhecimento não é isso. Porque reconhecimento é aquilo que eu tenho feito para Deus. Porque Deus tem reconhecimento. Eu reconheço que Deus é maravilhoso. Eu reconheço que Deus é todo-poderoso, mas reconhecimento de Deus com relação a mim inverte. Os papéis são invertidos. Né? E eu tenho na Bíblia que esse reconhecimento de Deus, ele não passa por cargos, por funções. Né? Nós temos um monte de gente anônima. Eu vou repetir, eu quero ser reconhecido por Deus por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu estou fazendo. Tem uma menininha que é citada em 2 Reis 5 em casa, você pega lá para você ler. Naamã, ela era escrava. Naamã estava com lepra. Ela fala uma coisa que eu acho tremendo. Antes o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha o que essa menina estava falando. Ela não tem nome na Bíblia. Ninguém diz
que tipo de coisa ela fazia lá, apenas fica registrado na história aquilo que ela falou, que era profetizando sobre o poder do Altíssimo. Quem dera se o meu Senhor estivesse diante do profeta de Israel, ele seria curado. Esse é o primeiro papel que eu gostaria que você abraçasse. Ela indicou a direção. Irmãos, nós precisamos indicar a direção para as pessoas. Precisamos, através da nossa vida, se você buscar o Senhor, Ele é o Senhor que te cura. Se você buscar o Senhor, Ele vai te livrar. Se você buscar o Senhor, Ele vai construir algo tremendo na sua casa. Se você buscar o Senhor, então é essa a indicação que eu preciso ser para as pessoas. Mas eu sou um agente secreto de Jesus, ninguém sabe, a pessoa fica assim, ó. Tem algum crente aí? Né? Quando acontece um desastre, a pessoa fica, existe algum médico no recinto? Quando acontece algum drama na casa, a pessoa fala assim, quem pode fazer uma oração? Tem algum cristão? Eu tenho o telefone do pastor Francisco, você pode ligar para lá. Eu quero ser para o Senhor como essa menina, não tinha nome. Ela não tinha nome, ela era escrava. Mas ela indicou a solução do problema, por quê? Porque ela tinha experiência com Deus. Segundo lugar, eu quero saber quem era o proprietário do cenáculo da última ceia. Eu quero chegar lá no céu e falar, Senhor Jesus, me dá o prazer de conhecer o proprietário do cenáculo onde se deu a última ceia. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim, olha, e ele respondeu, ide à cidade ter com certo homem, não deu nome, vai lá na cidade ter com certo homem e diz-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Mateus 26, 18. Jesus está falando assim, vai lá, vai encontrar certo homem, e este certo homem vai dar o cenáculo onde eu vou fazer a minha festa. Irmãos, quantas vezes Jesus precisou da nossa casa e não teve possibilidade de utilizar? Quantas vezes Jesus precisou do cenáculo que está dentro de você, ocupado por multidões, mas não conseguiu lugar? E a Bíblia fala, um certo homem, não tem nome, ele é conhecido pelo que ele fez, não pelo cargo que ocupava, é algo que ele fez. Outra pessoa que eu queria muito conhecer, o dono do jumentinho, já falei isso aqui, quero muito conhecer o dono do jumentinho. Jesus precisa. Você sabe por que Jesus entrou no jumentinho em Jerusalém? Porque quando você lê lá, na cultura judaica, eles diziam que o Messias entraria montado num jumentinho, porque jumentinho era animal de condução do rei. Era o animal. Agora, Jesus diz uma coisa, ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrai-a e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, respondeu, o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Se alguém, sabe por quê? De quem era? Ninguém sabe. Não é isso que o nosso coração quer dizer, igual João Batista, que ele cresça e eu diminua. Que aquilo que eu faço possa engrandecer o nome de Jesus, ainda que eu diminua, ainda que eu não tenha cargo na igreja, ainda que eu não tenha nada que me exalte, ainda que eu não esteja aqui à frente. Os 4 amigos do doente, quem eram esses homens? Eles não eram discípulos de Jesus, não eram. Estava alguém doente, e eles falaram assim, Jesus tem cura para esse homem, então vamos levar, pega aí, põe na oração, vamos lá. Levaram, chegaram na porta da casa, estava lotado, não tinha jeito, dá licença, não, eu estou aqui, está tudo impressado aqui, não dá para chegar lá. Eles olharam e falaram assim, que maneira nós vamos levar esse homem até Jesus? Eles subiram até o telhado, abriram um buraco, e desceram de lá
Qual o nome deles? Quantas coisas na minha vida eu tenho que fazer para levar pessoas da minha casa que estão com enfermidade física ou espiritual até perto de Jesus, porque eu sei que Jesus tem resposta. Quantas coisas você precisa fazer para que as pessoas se aproximem de Jesus, sem que você mesmo seja reconhecido, para que Jesus seja exaltado. E nós andamos fugindo. Nós andamos fugindo. Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode mudar a sua história. A samaritana, quando ela procurou o poço, irmãos, aquela mulher era uma mulher humilhada. Era uma mulher tão envergonhada que ela ia pegar água num horário quando as mulheres não estavam ali. Normalmente, as judias, elas combinavam o horário, iam pegar água na hora e ficavam conversando. Aquela mulher, quando ela estava lá, ela estava sozinha. Estava sozinha. E Jesus chegou e mudou a vida daquela mulher. Zaqueu também estava doido para conhecer Jesus. Tinha uma vida terrível. Subiu na árvore para tentar ver Jesus e inverteu-se a situação. Ele achou que ele veria Jesus, mas foi Jesus que o viu. Falou: Zaqueu, convém que eu vá até a tua casa. Quantas coisas eu tenho que fazer para perceber que não sou eu que estou procurando Jesus. É Jesus que está me procurando no meio da multidão, porque Ele tem algo para mim. Jesus pode mudar a minha vida. Você pode falar isso? Jesus pode mudar a minha vida. E não se trata de igreja, não se trata de religião, porque Jesus nunca falou de igreja, Jesus falava do reino. O reino é anunciar o reino. Pastor, mas mesmo quando as coisas estão já no final, sim. A viúva estava saindo da cidade, uma cidade chamada Naim, ela estava ali levando o filho. Que é dor maior, vinha um grupo todo machucado, porque a viúva, ela não tinha marido, morreu-lhe o filho, quem poderia dar amparo para ela? E ela vinha carregando aquele filho e se encontrou com os discípulos e com Jesus. Quando se encontra com Jesus, irmãos, coisas acontecem e transformam. Jesus colocou a mão e devolveu a vida onde ninguém poderia imaginar. E é isso que eu quero falar para você hoje. Para encerrar, faça algo para que você possa se encontrar com Jesus. Faça algo para ocupar o lugar onde Deus quer que você esteja. Judas não teve compreensão disso. A palavra diz que Judas levou o dinheiro, as 30 moedas, levou até o local e começou a se sentir com remorso. Remorso não é arrependimento. Remorso quer dizer, eu podia ter feito de uma forma diferente. Isso é remorso. Arrependimento, eu entreguei o Filho de Deus. Ele não se arrependeu. Ele sentiu remorso. Que hoje você aprenda isso. Eu quero fazer algo. Não importa o meu nome, eu quero fazer algo para Deus. Eu quero fazer algo para Deus. Mas com a certeza do meu coração, Deus não te ama por aquilo que você faz. Deus te ama porque Deus é bom sempre. Apesar do que nós somos. E a graça de Deus, né, está expresso em Romanos 12, 3. A graça diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. E aos Efésios, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Pela graça nós estamos hoje aqui. Pela graça nós louvamos o Senhor. Nós vivemos um tempo, irmãos, de graça.
graça que veio da cruz. Eu quero então orar com você, para que no nosso coração não haja um vazio, mas que Deus possa preencher o nosso coração, para que nós possamos ouvir o chamado